Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir Resultado ao ver Deus no deserto completamente. Bem, graça e paz. Olá, queridos. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas. Estamos em Deuteronômio, capítulo 30. E hoje dando sequência ao verso de número 4 em diante, ok? Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que esteja conosco, nos abençoando, orientando e falando aquilo que Ele tem para as nossas vidas, segundo a sua graça e a sua misericórdia. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esses momentos diante de Ti, na Tua presença. Nós te agradecemos, nós exaltamos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós pedimos, fala conosco, Senhor, ensina-nos, direciona-nos o Teu propósito. Espírito Santo de Deus, orienta-nos, nossa mente, nossas emoções, nossas ações, no Teu querer. Meu Senhor Jesus, opera os Teus milagres, Pai, naquilo que o Senhor queira realizar. O Senhor tem liberdade de operar, Senhor, em todo fruto da palavra qual está sendo enviada. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Pedimos uma bênção especial, tanto espiritual como emocional e física para todos os Teus filhos, Pai, todo aquele que Te ouve. Seja a Tua graça, ensina-nos. Nós dependemos e declaramos toda a nossa dependência a Ti. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos? Vamos então para Deuteronômio, capítulo 30. E hoje, dando sequência àquilo que Deus está falando. Verso 4 diz ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, e lá os ajuntará o Senhor, teu Deus, e de lá os trará. Verso 5, o Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram e a possuirás. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que a teus pais. Verso 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Verso 7, o Senhor teu Deus as porá todas as maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Verso 8, de novo darás ouvidos à voz do Senhor e cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, ou seja, que hoje te organizo. Hoje nós vamos falar algo impressionante, interessantíssimo sobre como é a reação de Deus, a boa vontade, a disposição de Deus, a animação, a motivação de Deus quando Ele decide tirar alguém do cativeiro, né? Deus põe no cativeiro e claro que o coração de Deus começa a acompanhar o indivíduo na luta, no deserto, e aquilo de certa forma também fere a Deus, entristece a Deus. Primeiro porque Ele não queria que o indivíduo estivesse no cativeiro. Segundo, que Deus não quer, né? Deus não quer que os seus filhos sofram sem propósito. Então, quando um filho de Deus está sofrendo, foi Ele que criou, né, todo o estado da configuração e da matéria de ciência do espírito, da emoção que é a alma, de todo o processo de sentimento, de querer, de desejo, de pensamento e todo o processo físico do corpo, né, as veias, tudo que foi formado no corpo físico, Deus também criou e é presente. Então Deus sente dor espiritual, Deus sente dor emocional, Deus sente dor física. Deus está ciente e convivendo com tudo isso que nós vivenciamos. Quando Ele tem de permitir o indivíduo passar num deserto, passar numa provação, Deus também sofre junto. Para aqueles que são pais, entendem melhor esse processo. E o que acontece? Por Deus passar junto, por Deus sofrer junto, Ele também, né, na medida que Ele observa o humano, Ele sabe que é o limite, porque nossa prova só vem no limite, mas ela também vem no limite, né? Ela chega a abastecer ao máximo a nossa capacidade de limite. Então o que acontece? Nisso, Deus também está sofrendo. Por Deus estar sofrendo o nosso deserto, a hora que Ele decide, porque Ele viu que chegou o ponto ajustado, definido, das leis dEle, com as essências dEle,
de remoção do servo dele, do escolhido dele, do deserto, o que acontece? Deus se motiva ao segundo propósito. O que é esse segundo propósito? A bênção. Retirar do cativeiro, retirar do deserto, retirar da luta, vai começar então o processo de bênção, de favores, de acesso, de bondade, de misericórdia. E quando Deus começa a tirar do cativeiro, ele também se motiva a abençoar, a preparar bênçãos, a preparar o caminho das bênçãos. Então, hoje nós vemos aqui qual é a motivação, a força de disposição de Deus quando ele vai arrancar alguém do cativeiro. A força das mãos de Deus, a força dos braços de Deus, quando ele vai remover alguém do cativeiro. Como é que Deus tem, como diz as expressões em outras partes bíblicas, né? O Senhor nos tirou do cativeiro com braço forte, com mãos estendidas, com o poder do seu braço. Qual é a força desse braço? Qual é a força dessa mão? Que a própria palavra diz mão forte, braço forte, de movimentação de Deus. Quando ele decide, ele se motiva a retirar alguém do cativeiro. E aqui Deus começa a falar, né? O verso de número 3, vamos reforçar um pouquinho, diz voltando. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro. Decisão. Vou retirar meu filho, meu escolhido, do cativeiro, certo? E diz aqui, e se compadecerá de ti. Depois que ele viu que realmente o seu filho lembrou dele em todo o deserto, pôs ele em tudo, em todo o deserto, colocou Deus a lembrança e a gratidão e as obras de feitura deles para Deus em todo momento do deserto, em todos os detalhes, os períodos, as aflições do deserto. Tudo Deus estava no meio. Então agora Deus decidiu, vamos tirar do cativeiro. E se compadecerá de ti, ou seja, ele vai agir agora com compadecimento, com compaixão. Processo agora de Deus atender com compaixão aquele que está saindo do cativeiro. Então agora aquele que está saindo do cativeiro começa a assistir a compaixão de Deus. E diz aqui, e tornará a ajuntar-te. Primeira coisa, Deus começa, para aquele que foi desconjuntado no deserto, aquele que foi desossado na sua estrutura, da sua identidade no deserto, ele começa então agora, diz aqui, o Senhor vai te tornar a ajuntar-te dentre todas as nações, entre todos os pensamentos destrutivos, tudo aquilo que não serviu, que para nada serve, tudo aquilo que foi místico e desvalorizado aos olhos de Deus, porque é inútil, foi uma inutilidade para Deus, diz aqui, ele vai te identificar, trazer qual é a sua identidade. Ele vai juntar seus ossos, ele vai criar a estrutura sua, que você não tem. Nós não temos, né? Ser humano comum, mentalidade comum, influenciada com destruição, com ambiente destrutivo, estado ambiental destrutivo, não tem identidade própria. Porque tudo está contaminado com a influência de morte, de destruição, a influência destrutiva. Então, para Deus nos formar, tanto para os céus quanto para viver para Ele, é Ele que cria os nossos ossos. Ele cria a nossa identidade. Então, diz aqui, o Senhor se compadecerá de ti, tornará a ajuntar-te dentre todas as nações, que significa pensamento próprio, egóico, alheio, né, variável, entre as quais estavas espalhado. Te espalhou. E diz aqui, verso 4, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus. O que Deus está dizendo aqui? Está falando sobre a disposição do braço forte do Senhor. Primeiro ele vai se compadecer, ele vai se compadecer tanto que ele vai ver os detalhes dos seus ossos que foram desterrados. Depois que ele vê os detalhes dos teus ossos desterrados, que ele vai curar, ajuntar, trazer uma identidade para ele. Então, depois disso, ainda os teus desterrados que estejam para as extremidades dos céus, o Senhor vai buscar.
E aqui está o braço forte, o grau de extensão de ânimo, disposição de Deus, motivação de Deus de consertar tudo na sua vida, na vida de um servo de Deus que foi para o deserto. Quando Deus vai buscar tudo que está desterrado até as extremidades dos céus, né? Tudo que está desterrado até as extremidades dos céus referente à vida dos seus escolhidos. O que foi que aconteceu que te desterrou, que te desossou, que te espalhou, que você perdeu? Seja o que for que tiver nas extremidades dos céus, os valores que você perdeu, seja lá o que for que te desossou espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, o Senhor vai buscar até as extremidades dos céus tudo que pertencer a você, ao que Deus quer para a sua vida e ao que Deus quer para a identidade de construção e edificação dele, que ele quer fazer na sua vida. Ainda que os teus desterrados, o que pertence a você que esteja desterrados, estejam para a extremidade dos céus, de lá o Senhor os ajuntará, o Senhor teu Deus, e de lá os trará. Então aqui outra coisa muito linda, a gente vê que a gente não perde nada diante de Deus. Se você entregou sua vida a Deus, se você entregou seu lar, sua casa, sua família, seus sonhos, seus futuros, tudo que é seu, se você entregou a Deus, a palavra diz, uma folha da árvore não cai se Deus não permitir. Outra passagem diz, um fio de cabelo seu não cai, ninguém toca, se Deus não permitir, se Deus não sentir. Então o que está dizendo? Você não perde nada, você não é roubado com nada, você não é negado nada para você do seu direito, se antes Deus não está sabendo e não sabe até onde vai. O fio de cabelo seu voou até a extremidade dos céus, por lá Deus pode tirar esse fio de cabelo e voltar para você. Por quê? Porque tudo que pertence a você, uma vez que você se entregou para o Senhor Deus, deu para Deus e disse, eu sou teu, o que é seu é de Deus, e o que é de Deus ninguém rouba. O que pertence à posse de direito de Deus, isso aqui está nos termos de Deus. Isso aqui é propriedade dos termos tanto espirituais de Deus, como emocionais de Deus, como físicos de Deus. Uma vez que tudo que é seu é propriedade de Deus, ninguém põe o dedinho que não deixa de estar o DNA lá e Deus saber quem foi que tocou, quem foi que roubou, quando foi que roubou, quanto roubou, que área roubou e que espécie de natureza, de arte, de setor da sua vida foi roubado e quanto foi roubado. Deus sabe tudo e ninguém rouba a Deus, ninguém toca no que é de Deus. Então ninguém perde nada quando se entrega a Deus. Uma vez que nós nos entregamos a Deus, o que ficou foi Deus, o que quis sair foi Deus, o que foi Deus, o que volta é Deus. O que não volta é Deus, o que não faz é Deus, porque o Senhor está tomando conta de tudo que pertence aos seus filhos. E aquilo que se vai e não volta mais, e aquilo parece que foi perdido e roubado, foi algo que Deus, olhando, viu que não pertencia à sua vida, à minha vida. Agora, aquilo que Deus olhando e diz, pertence à vida do meu escolhido, é para a harmonia, vai contribuir para a harmonia de obediência e amor a mim, não é perdido, volta para o seu lugar. Então aquilo que se deslocou, que se desossou da sua vida, seja a área, né? O que se desgastou, seja o que for que saiu dos seus sonhos, dos seus caminhos, dos seus planos, seja o que for, que estiver longe, desterrado, até a extremidade dos céus, de lá o que é seu, ninguém toca, Deus torna de volta.
Você não perde nada na sua vida. Quando a sua vida é entregue a Deus e consagrada, Deus traz das extremidades dos céus de volta para a sua vida. Porque Deus sabe somar e detalhar o histórico de tudo o que aconteceu com você todos os dias da sua vida. Ninguém rouba o que é seu. O que é seu vai para a extremidade dos céus e Deus está no comando. Alguém poderia querer levar para a extremidade do céu, pois de lá Deus pega na hora certa e diz: eu não mandei trazer para cá, vai voltar para a vida do meu filho. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque Deus tem compromisso com tudo que é seu. Tudo que te forma como ser inteiro espiritual, tudo que te forma como ser inteiro emocional, tudo que te forma como ser inteiro físico. Se alguma coisa dentro de você que te forma, que é para estar com você para manutenção, é roubado, é retirado, é levado para as extremidades da terra e dos céus, e aquilo precisa estar com você, pois Deus vai lá e traz de volta. E diz: eu não mandei sair, não era a hora de sair, ou se saiu, agora é a hora de voltar. Então agora vai ficar no lugar. Porque uma vez que nós nos entregamos para Deus, nada em nós pode sair do lugar. Nada se perde. Então quem toca para roubar algo de alguém que está diante de Deus, tocou nas vestes de Deus. A própria Bíblia fala que nós somos o corpo, Cristo o cabeça. Tocou no corpo de Deus. E quando toca, não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde vai sentir o toque. Porque o que pertence ao corpo de Deus, ninguém retira. Então o Senhor começa a dizer: até os danos que foram tão despojados, que chegaram, né, os danos que foram perdidos, que chegaram às extremidades da terra, vão voltar. E diz aqui a palavra de Deus: de lá o Senhor os ajuntará e os trará de volta. Então, segunda fase, né, Deus prometendo resgatar tudo que é seu e tudo que é a sua identidade. E aqui o Senhor continua dizendo: o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que a teus pais. O que está dizendo isso? Está dizendo de que quando Deus decide tirar do cativeiro, Ele começa a revisar tudo que foi perdido. Ele começa com intensidade, né? Porque uma pessoa disposta a ir até as extremidades dos céus é alguém que está disposto a revisar canto por canto do que aconteceu. Deus promete revisar, né, os detalhes de tudo que foi perdido, tudo que foi deslocado, para colocar no lugar, e depois do que Deus promete, se dispõe Ele mesmo a colocar no lugar. Então diz aqui: Ele agora vai retomar a bênção dos pais. O que significa? A bênção, pais nas escrituras, não só trata de pais mesmo, né, naquilo que foi as promessas daqueles que nos antepassaram, mas também a origem de todo o plano primeiro que Deus criou, formou, a origem formada e a origem do plano de Deus. Então aqui ele diz nas escrituras: o Senhor teu Deus te dará a terra que teus pais possuíram, ou seja, as bênçãos da origem. Deus vai trazer de volta todas as promessas que Ele fez e tudo que Ele planejou desde o primeiro começo que Ele pensou, de como deveria ser, de que jeito era para ser, de que forma era para ser. Tá tudo guardado, registrado, e Ele não muda de foco. Deus não muda de pensamento, Deus não muda de plano, Deus não troca, né? O ser humano comum, conforme o desenvolvimento, o desempenho, ele vai desistindo, ele vai parando, ele vai deixando os compromissos que ele tinha, ele vai desfazendo tudo que era para ele ter feito certo, ele vai fazendo cada dia errado. Mas Deus não. Deus, independente o histórico, temporário
muitas vezes desastroso de questões, Deus continua com o propósito dele primário, o plano dele, a palavra dele, do que ele diz que é para ser feito. E ele é o Deus do braço forte que cumpre o que é a essência dele. Então ele volta e diz: eu vou trazer de volta ao estado primário. E o indivíduo vai voltar à origem. Trarei de volta a terra dos seus pais, a terra que os seus pais, que é a origem, possuíram. Então aqui não só uma promessa para a humanidade, que Deus constantemente, enquanto respirar o ser humano, Deus está com alianças com a humanidade de mantê-la na origem, quanto também aquilo que é particular para cada ser humano que busca a Deus, né? As promessas de Deus, o que Deus fala, o que Deus ordena, o que Deus anuncia que vai fazer, o que Deus anuncia que vai cumprir. Não adianta o cenário por fora, né? O que foi criado, o que foi acontecido, as tempestades, aquilo que é o fruto do resultado do pensamento de turbulência humana. Deus permanece com a sua ordem primária, a primeira e a que está acima de todos os acontecimentos que estão abaixo, espirituais, emocionais ou físicos. Então, o Senhor, quando se dispõe a tirar alguém do cativeiro, ele vai se compadecer, ele vai ajuntar os ossos, ele vai buscar o que está desterrado até as extremidades dos céus, e ele vai trazer toda a terra, o ambiente de essência, de origem. Então ele diz: o Senhor te trará a terra que teus pais possuíram. As promessas de origem, as promessas primárias. Você pode voltar a sonhar completamente os seus sonhos primários que Deus te deu quando Deus se apresentou a você e prometeu e te deu as palavras da promessa e contou para você o que seria o seu futuro e te deu expansão de coração para sonhar. Te deu expansão de coração para você pôr os detalhes de tudo que você queria realizar, de tudo que você queria com plenitude de Deus cumprir, e Deus disse para você. Você pode voltar a lembrar das promessas de Deus, dos detalhes de Deus e planejar, né, todos os detalhes para ser cumpridos de forma completa. Se preparar no máximo na sua parte, porque não importa circunstância nenhuma, tempo, área, estado, não importa o que acontece, Deus vai até as extremidades dos céus para trazer o que está desterrado dos seus sonhos. Deus, ele traz todos os ossos que precisam para ser ajuntados, identificar o que Deus prometeu para você na identidade específica, e Deus te leva até o cumprimento de toda a promessa. Então, até a terra que seus pais possuíram, Deus te traz de volta, tá? Então, aqui fala muito sobre o poder do braço forte de Deus quando ele decide cumprir uma promessa na vida de alguém, cumprir as palavras de bênção e de poder que ele tinha na vida de alguém e tirar alguém do tempo do cativeiro. O braço forte do Senhor roda o universo e fora dele, as extremidades das existências, porque extremidades do céu significa extremidades das existências, para cumprir a palavra anunciada adiante sobre a vida daquele servo dele. Então Deus começa a dizer aqui: o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíam. A origem de toda a sua promessa vai permanecer, vai ficar de pé, vai se cumprir, vai se fazer pelo poder da palavra do Senhor Deus Jeová. E diz aqui: e a possuirás. Você vai viver a promessa. Você vai viver a inteireza. Você vai viver o ser completo, genuíno e não disfuncional, desossado. Você vai viver, você vai ser inteiro para Deus. Então diz aqui: ele te abençoará. Então aí ele te aprovará. Deus só pode aprovar alguém inteiro, alguém com identidade para ele, não para os outros. Para ele, Deus pode identificar você, quem você é, o que você tem. E o que você tem não está incompleto, não está desossado, não está desfeito, não está, né, só aparência, não. É inteiro por dentro para Deus. Então aqui diz: o Senhor te trará a terra da origem de teus pais que possuíram, e possuirás, viverás na origem.
Ele te aprovará, te abençoará e te multiplicará mais do que a teus pais. Então aí quando Deus tem vontade de tirar do cativeiro, Deus agora vem com a reforma, né? Porque Deus vai resgatando, não só tirando do cativeiro, mas trazendo o que faltava, o que foi desossado, complementando, trazendo identidade, ajustando, definindo, fortalecendo e trazendo toda a origem para dentro daquele ser. Tudo que foi a promessa de Deus agora efetivando o cumprimento, e além disso que Deus vai efetivando todo o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida daquele indivíduo, Deus começa a dizer aqui no verso de número 5, ele te abençoará e então te multiplicará. Agora serás o dobro do que era antes. O que era antes terás o dobro, porque agora você aprendeu a ver Deus não só quando veio bênção, mas conviver, enxergar, olhar no fundo dos olhos de Deus quando veio luta, quando veio deserto, quando veio prova, quando veio a tribulação, quando você passou um período de cativeiro, quando você passou um período de falta de desenvolvimento pleno, ou seja, as maldições, você começou a ver Deus, entender que Deus está em tudo e Deus está despertando sua lembrança para Ele. Você começou a enxergar, né, as profundezas dos olhos de Deus. Quando você vê o fundo dos olhos de Deus em tudo que você vive, em todo tempo, todo segundo, todo milésimo de segundo, então agora você sai do cativeiro e você está vendo mais aprimorado Deus. Quando você vê Deus mais aprimorado, agora que Ele vai construir o que estava desconjuntado em você, além de mais fortalecido e convivendo com Deus, você agora, então, o que acontece depois do deserto? Você será multiplicado mais do que a teus pais. Isso trata de uma unção e de um poder de Deus maior do que o tempo da aflição, o tempo do deserto e o tempo que o que você sabia e que tinha antes de passar o deserto, você terá em dobro bênçãos de Deus, preparação, estrutura e convivência com Deus. Porque você não só passou a bonança ao lado de Deus, mas você aprendeu a vivenciar um deserto com Deus. Se Deus tiver que passar um deserto, como Ele passa? Eu sei. Porque Ele me levou num deserto e passou comigo. Ele me ensinou como é passar num deserto. Então, a diferença entre passar um caminho de bonança e um caminho de deserto. Dependência, necessidade e dependência. Então, nisso, quando Deus, mesma coisa que Ele fez por Israel, livrou Israel, você pensou, nossa, se Deus pode tudo, eu não preciso fazer mais nada. Deus disse, nós vamos por um caminho que não vai ter mercado. E nós não vamos chegar rápido. Vocês vão ficar no deserto, vai ter que depender para comer papinha todo dia na boca que eu vou dar. Deus deu maná todo dia. Para ensinar amor de dependência, proximidade e unidade que não tinha ainda de Israel com Deus. Eu vou precisar pôr escassez para aprender a proximidade da unicidade comigo. E aí quando Deus começa a treinar, Deus diz agora vocês vão sair do cativeiro e quando sair do cativeiro, o Senhor te multiplicará mais do que o estado dos teus pais, o primeiro início, a origem. Vocês vão ter mais poder, mais força, mais virtude, mais conhecimento, mais convivência, mais visão de Deus do que a origem. Então, todo tempo, o servo de Deus que se entrega e deixa Deus trabalhar e se dedica para Deus, ele sempre está ganhando mais. Ele sempre está acrescentando mais de Deus sobre ele. Ele sempre está crescendo na presença de Deus. Ele sempre está tendo Deus uma expansão maior no seu espírito, na sua alma. Ele sempre está tendo unção e recebendo mais poder. Porque ele está aprendendo a treinar as ferramentas dele, não só nos espaços de ambientes de bênção bons, mas como Deus reage, age e opera suas essências nos desertos, nos tempos áridos, nos lugares de adversidade. É Deus ensinando o ser humano como se portar,
como Ele próprio é, porque uma vez que nós formos depois levados com Deus, nós já aprendemos como reagir da forma que Deus é, para sabermos lidar com outros maiores desafios do Senhor. Então aqui diz a palavra, Ele te abençoará quando você sai do cativeiro, você está aprovado por uma extensão maior do que Deus está fazendo, Ele te multiplicará mais do que a origem. Ok? E aí, verso 6, o Senhor teu Deus circuncidará, outra coisa que o Senhor faz, o braço forte de trazer tudo, complementar, nos unificar nele, tirar toda a ausência do que falta, nos suprir em tudo, nos multiplicar, nos fortalecer de poder, nos ensinar a usar o poder dele. Assim também ele diz, o Senhor te circuncidará o teu coração, ou seja, o Senhor marcará o teu coração. E o que é essa marca? A lembrança de Deus. Você jamais vai esquecer de lembrar de Deus. Quando você passa uma circunstância acirrada, daquela que nada e ninguém poderia te ajudar a não ser Deus, então você começa a ficar tão próximo, tão próximo, tão próximo, tão apegado, tão junto, tão junto, tão junto com Deus, porque Ele é o único que te segura na tempestade, né? É aquele pedaço de madeira no mar, no oceano, que você não vê vista nenhuma de praia, só tem aquilo para você se apegar, aí você não esquece, você não abandona de jeito nenhum. Então, quando se apega a Deus, Jeová, numa luta, num deserto, numa tempestade, agora você jamais vai esquecer de lembrar de Deus, porque Deus virou o ícone completo necessário para cada segundo e milésimo de segundo da nossa vida. Então, o que acontece? O Senhor circuncidará, marcará teu coração, teu espírito, tua alma, para você não esquecer de Deus, não esquecer de pôr Deus na sua presença. Não esquecer de pôr Deus toda a sua conversa, todo o seu pensamento, todo o seu dia, toda a sua vivência, cada milésimo de segundo, você pensar em pensar alguma coisa, você pôr Deus na frente, no meio, envolvido, involucrado, entrosado em tudo que for fazer. E quando você coloca Deus, não em tudo, mas em tudo, o que acontece? Diz aqui, Senhor marcará teu coração, o Senhor marcará o teu coração e o coração dos teus descendentes. E com essa marca, ninguém mais esquece. Aí vai evitar as maldições, né? Aprendeu a ver Deus nas coisas. Aprendeu a ver Deus nas lutas. Aprendeu a ver Deus no tempo bom. Aprendeu a ver Deus em todo o processo. Aprendeu a ver Deus para lidar com as pessoas. Aprendeu a ver Deus a lidar consigo mesmo. Aprendeu a ver Deus para lidar com o próprio Deus. Aprendeu a ver Deus na rotina, aprendeu a ver Deus nos afazeres, e aí acalmou, né? Parou de abandonar as coisas de Deus, que agora está lembrando dele, está considerando ele com as coisas. Então aí nisso, quando se lembra de Deus, o Senhor marca o coração, incluso dos teus e os teus descendentes, os teus resultados, os teus filhos, a fim de que o ames ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vivas. Poder de viver sobre tudo e acima de tudo, em toda circunstância. É só quando tem o coração circuncidado. Então, e muitas vezes nós temos o coração marcado, circuncidado, precisa passar no deserto. Porque uma coisa é você estar num ambiente, né, que não exige atenção, tá tudo bem ali, tá tudo bem. Agora, quando você vai para um outro ambiente, ou, por exemplo, você está em casa, tá tudo tranquilo, você vai dirigir, você tem que estar atento, né? Dependendo do exercício do que se vai fazer, a atenção que se exige é diferente aquilo que se tem que considerar. Então, quando Deus diz, eu levo para o deserto, eu levo para o treinamento, eu levo para as adversidades, para circuncidar o coração, para marcar o reforço da memória, da lembrança, de lembrar de Deus em todas as circunstâncias. Os mínimos detalhes e as mínimas vivências.
Aí o indivíduo que não tinha o hábito de lembrar de Deus constantemente, começa a lembrar mais. Começa a colocar Deus em tudo. Peraí, deixa eu parar aqui, porque eu não vivo só não. Enquanto eu estou vivendo, tem alguém comigo. Enquanto eu estou vivendo, alguém me acompanha, marca meu histórico. Enquanto eu estou vivendo, tem alguém observando o testemunho de consideração que eu dou ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus do Universo. Não é só eu aqui de bem bom, né? Boiando no meio da existência, não. Deus está aqui comigo. E aí o que acontece? O Senhor marcará o teu coração, o coração dos descendentes. Aí nós vamos começar a acostumar a lembrar, ter hábito de lembrar de Deus, né? Depois que passa a tempestade. Aí agora tá treinado que não faz nada sem lembrar mais de Deus. E aí, a fim de que o ames ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma. Pra quê? Porque Deus está carente de atenção lá em cima, ele precisa ser lembrado todo menino, falar, nossa, que bonito, estão lembrando de mim? Não, Deus não precisa, Deus não é carente. Deus não precisa de nada nosso, ele está muito bem, obrigado. É para o nosso próprio funcionamento, que nós nascemos pelo poder do Espírito dele, da palavra que saiu de dentro dele. Nós saímos pelo Espírito que saiu de dentro dele e se fez matéria. Então, se nós somos formados pelo próprio poder da palavra, a gente só vive se nós estivermos coligados à matéria da existência. Do espírito e da alma. Se a gente não estiver coligado, a matéria morre. Corta o ar para ver se a gente vive. Não vive. Corta a água, corta o alimento para ver se vive. Não vive. Então, são matérias de essências que precisam estar coligadas conosco para a gente viver. Quanto mais lembrar de Deus, diz aqui, para que vivas. Não é Deus que está precisando viver, ele nunca vai morrer, ele está muito bem, ninguém o atinge. Muito obrigado. Agora, nós, para que nós vivamos, para que vivas, é para nós funcionarmos. O ser humano luta tanto para se dar bem, né? Quero me dar bem, nossa, eu quero, meu Deus, que luta. Ah, não quer lembrar de Deus. Não quer fazer as coisas que Deus quer. Não quer seguir as coisas de Deus. Não, imagina. Certo. Então, o deserto, quando Deus falando no primeiro versículo do nosso capítulo de hoje, 30. Quando o servo de Deus não consegue mais lembrar de Deus com as bênçãos, chega as maldições para prosseguir o processo de treinamento e de ressuscitar, resgatar o servo de Deus à lembrança. Ele continuar lembrando de Deus, para ele continuar gerando ações de gratidão a Deus, vem as lutas. A má funcionalidade, o mau desempenho, né? Aí, retratando aqui o mau desenvolvimento, as maldições, né? Começa a enguiçar as coisas que é para ele lembrar de Deus. Tá precisando lembrar mais. Tá precisando colocar Deus mais um pouco ainda. Então, se as bênçãos não ajudaram a lembrar, as maldições vão ajudar. O importante é lembrar. Porque lembrando para Deus, essa é a mais importante, porque nisso, para que o coração seja circuncidado e para que vivas. Nisso, ainda assim, com todo o deserto, por mais profundo que seja, para que vivas, você vai viver. Mas se você não lembra com Deus com as bênçãos, não tem obras de gratidão, não lembra com Deus com as maldições, não vive. Nem com as bênçãos vive, nem com as maldições vive. E aí não tem, né? Não tem funcionamento. Pode parecer que tem tudo, pode parecer que tem alguma coisa, mas aquilo não traz vida do Espírito. Por isso que o Novo Testamento nos fala que nós, muitas vezes, antes de termos o poder de Deus conosco, a convivência de Deus conosco, éramos mortos no nosso espírito. E depois, com o poder da palavra, fomos vivificados. Por quê? Não adianta ter os recursos, ter tudo e estar morto no espírito com Deus.
aquilo é uma obra que vai servir mais para frente para maldição, para destruição. Para que vivas, o Senhor marcará com deserto, com tempestade, marcas profundas, o teu coração. Para que vivas. Você aprender a lembrar de Deus. E aí você vai viver. Vai aprender o que é o poder eterno na frente, diante de qualquer circunstância. E aí, o Senhor teu Deus, verso 7, te porá, o Senhor teu Deus, porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiam. Processo quando Deus tira alguém do cativeiro e agora está motivado a ajudar alguém. Ele visita as extremidades dos céus e da terra para recompor a identidade. Ele traz aquele indivíduo de novo à origem. Ele traz para a origem as bênçãos, as lembranças de todas as promessas para cumprir. Ele marca o coração, diz aqui, e ele faz com que esse coração seja muito apegado. Ame ao Senhor de todo, por completo em todos os estados. Né? E é depois de aprender a treinar e criar hábito de amar e conviver com a lembrança do Senhor todo o tempo, então diz aqui, o Senhor te porá as maldições que estavam sobre ti, sobre os teus inimigos. E aqui nós aprendemos algo impressionante sobre olhar a vida do outro, ficar dando risada de quem está passando prova. Né? Ou se há aquela avaliação do inimigo, né, das hostes espirituais da maldade, olhando aquilo que o servo de Deus passa, dando risada para as provações dos outros, dando risada porque está acontecendo com o outro, né, tirando sarro pela situação do próximo. Cuidado, porque Deus é bem claro quando diz aqui, o Senhor te porá as maldições que estavam sobre ti, sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiam. Nesse processo de deserto, as ferramentas que foram utilizadas para te perseguir, as ferramentas que foram utilizadas para te aborrecer, os caminhos que foram utilizados para te oprimir, toda a luta que estava, todas as maldições que estavam sobre ti em treinamento de Deus, Deus vai tirar de sobre ti e pôr nos inimigos. Né? Então é bom não sair rindo da luta de ninguém. É bom nem olhar muito. Porque se a gente olhar demais e pensar alguma opinião própria, se Deus quiser um dia tirar, na hora que tirar o indivíduo lá do cativeiro, tirar o peso da luta dele e colocar na nossa, misericórdia. Misericórdia. É bom cada um olhar para o que tem do seu próprio deserto, né? É bom cada um observar e medir a sua própria luta e começar a lembrar mais de Deus. Porque ficar lembrando do que está acontecendo na vida dos outros, dando risada do deserto dos outros, ou dando risada do que está acontecendo com os outros, ou perseguindo, piorando a situação de outros sem ajudar, é perigoso. Deus tirar o peso da cruz dele e transformar para nossa. É perigoso Deus trazer direitinho para dizer, você está dando risada? Vamos sentir o que você está passando. Vamos sentir para ver se você vai rir. É bom sentir. Quando a gente sente, né? A nossa visão de dentro é diferente da de fora. Não é verdade? É verdade. Que Deus tenha misericórdia, né? Mas Deus faz isso. E esse é um propósito. Então, o que acontece? Quando Deus está provando alguém, ao mesmo tempo que Ele está provando alguém, Ele está observando ao redor dele. Quem está observando a reação das pessoas que estão em volta? Quem está aproveitando da desgraça daquele que está sendo, né, treinado por Deus para rir, para caçoar, para atrapalhar, para piorar, para enganar mais? Deus está vendo todo o mecanismo. E isso nós vemos, analisando melhor, se você quer observar esse tema, no livro de Ezequiel.
Quando Deus mostra a reação da essência dele e das essências humanas, como que ele lida. E ele diz, enquanto eu provo a Israel, eu observei, examinei todas as nações ao redor e o que elas fizeram para Israel. Mesmo quando foram instrumentos meus, eu observei e vou retribuir a cada nação do jeitinho que a bendita reagiu. Então nós não temos que olhar a vida de ninguém, dar risada da luta de ninguém, caçoar do estado de ninguém e nem postergar ou provocar perseguição para ninguém. O que a gente está fazendo com os outros lá dentro do nosso coração, do nosso entendimento e das nossas intenções, está direitinho no relatório de Deus. Espiritual, emocional e físico, porque Ele está dentro e fora de nós. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Nós não nascemos para rir de ninguém e pior ainda do azar ou de luta ou de treinamento de ninguém. Então aqui, o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre teus inimigos. A luta que estava em você vai para os teus inimigos. E sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Isso é impressionante. Porque isso fala sobre o fator de Deus ser aquele que é o protetor, né? Por amor. Mas se Deus protege, por que Ele deixou alguém me aborrecer? Se Deus protege, por que Deus deixou alguém me perseguir? Se Deus protege, por que Deus deixou eu passar momentos de treinamentos, provas, dificuldades de desenvolvimento, maldições? Porque Deus estava num processo de ensinar você a ver Ele e lembrar dele num período de tensão profunda. Um período de provação, um período de mais intensidade. Todavia, aqueles que se aproveitaram de você, agora o Senhor, por amor a você, vai fazer eles sentirem o que você sentiu. Ah, porque Deus é vingativo, Deus é irado. Não, Deus só vai treinar. É processo de treinamento também. Peraí, você riu dele? Porque você, primeiro, não lembrou que eu posso fazer isso com qualquer um. Segundo, além de você não ter lembrado de mim sobre isso, além de você rir dele, você ainda não respeitou que eu estava sobre a vida dele. Por isso que isso aconteceu. E terceiro, porque você não teve consideração com ele para você caçoar, perseguir, se aproveitar do estado dele. Então agora, como você não entendeu, você precisa sentir. E quando você sente esse processo, você vai dizer, nem de brincadeira eu iria perseguir, inventar, nem de brincadeira eu iria caçoar, nem de brincadeira eu iria arrumar algum transtorno, estorvo e motivo de transfiguração para alguém que já está debaixo de um deserto. Então Deus observa por dentro e diz: o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De outro lado, se você está na luta, no deserto e tem alguma coisa que caçoa de você, fica tranquilo. A hora que sair de você vai para ele, aquilo que você está passando. Infelizmente. Porque se ele não risse, se ele estendesse a mão de verdade e se ele ajudasse completamente você, trinamente, não ia sair de você para chegar nele. Mas se Deus escolheu para caçoar de você, é porque ele tá só vendo o que vai acontecer com ele no futuro. Misericórdia, né? Misericórdia. Por quê? Deus só põe diante de nós algo para a gente ser treinado. Se a gente não for treinado vendo a aprovação de alguém, a luta de alguém, vai precisar agora a gente passar por aquilo. Por isso que Deus diz, o que acontece contigo, depois vai passar para os teus aborrecedores e para os que te perseguiram, porque eles vendo não aprenderam a respeitar, então vai ter que passar. Verso 8, de novo darás ouvido à voz do Senhor.
Então aqui o braço, a vontade de Deus de tirar alguém do cativeiro é tão grande que pega a força do inimigo e reduz. E agora põe o inimigo também para passar, né, um período de provação. E aqui diz o Senhor, depois disso o Senhor continua: de novo darás ouvidos. Quanto mais lembrar da presença de Deus, dar ouvidos, dar atenção à lembrança da presença de Deus, de novo, mais ainda, darás ouvidos à voz do Senhor e cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te organizo. Então aí você vai sair do cativeiro. Quanto mais a lembrança de Deus, você sai do cativeiro. E o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, na cria dos teus animais e no produto do teu solo. O Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais, no todo o sonho primário lá da origem. O que Deus está dizendo? Eu levo para o deserto, eu levo para a luta, mas quando eu tenho que resgatar, eu resgato tudo e eu visito tudo com muita bênção. Eu estou pronto para cumprir toda a organização que eu fiz para prosperar grandemente toda. Diz aqui, ó. O Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em toda a boa obra das tuas mãos, do fruto do teu ventre, na cria dos teus animais, no produto do teu solo. O Senhor tornará a alegrar-se em ti, morar contigo, conviver contigo com alegria. Olha que lindo. Se deres ouvidos à voz do Senhor, se continuares lembrando da presença do Senhor. Atenção à presença e à lembrança do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos escritos neste livro da lei, e te converteres, voltares a lembrar do Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma. Então, aquele que lembra de Deus absurdamente no deserto, aquele que lembra da palavra de Deus, dos modos de Deus, dos estilos de Deus no deserto, quando Deus vê que para todo lugar que você olha, para todo lugar que você se vira, para todo lugar que você reage, para todo lugar que você pensa, para todo lugar que se tornou Deus, se tornou Deus, se tornou Deus, a visão de Deus, o olhar de Deus, a consideração de Deus, você começa a querer conviver com Ele. Então agora a maior importância é conviver com Ele. Conviver com Ele, conviver com Ele, conviver com Ele. Quando vê, Deus diz, agora chegou a hora. Vou tirar do cativeiro. E agora eu vou trazer todas as bênçãos, porque quanto mais lembrar de mim, eu tenho o poder do braço forte de expansão, né? De expansão, de forma que farei prosperar grandemente em toda a obra de suas mãos. Mãos significa movimento dos sentidos nossos. Tudo que a gente faz fisicamente, nosso ambiente físico e as nossas obras. Todas as obras, todos os movimentos. Quanto mais darás ouvidos de novo, de novo, de novo, de novo, a atenção da lembrança de Deus, mais o Senhor cumprirá tudo que te organizou e te fará prosperar. E reforça, com muita alegria o Senhor vai conviver convosco, se deres atenção, ouvidos, a voz, a lembrança da presença do Senhor organizador teu Deus, guardando tudo, lembrando, que guardar é lembrar, os seus estatutos no livro da lei, e te converteres ao Senhor, ou seja, em lembrares com todo o tempo do Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Então aqui fala, né, os estabelecimentos da cabeça de Deus, quando ele pensou em como lidar com o homem, com a humanidade, com o ser humano. Eu vou procurar conviver com o homem em tudo, quero conviver em tudo, em todas as áreas, cada segundo. E eu vou motivá-lo a lembrar de mim. Conforme ele lembrar de mim, eu vou abençoá-lo. E quando eu abençoá-lo, isso será para motivação dele lembrar de mim e agradecer.
Mas se ele for muito abençoado e tiver muito bom, né? E querer fazer que nem o anjo que estava no céu, que se sentiu tão bem com a capacidade do próprio Deus, que ele achou que foi ele que fez tudo, não foi Deus mais. Estava se sentindo tão bem. Se o homem se sentir tão bem, né? Aí Deus precisou pegar o anjo e derrubar do céu. E ele esquecer, aí Deus diz, eu vou fazer o homem, vou conviver com o homem. Mas se ele esquecer, vou abençoar o homem em tudo. Mas se ele estiver tão bem que ele esquecer de mim, porque ele está muito bom, muito bem, esquecer de lembrar de mim, eu vou levar as lutas. Vou enviar os treinamentos, vou passar ele para um treinamento mais profundo comigo. Eu vou enviar as maldições para ele lembrar de mim, porque ele vai voltar a exercitar a lembrança de mim. E se ele se dedicar a lembrar de mim, mesmo no deserto, mesmo na luta, mesmo nas maldições, lembrar de mim, considerar-me, eu vou arrancar ele do cativeiro. E Deus está provando. Então quer dizer que Deus está dizendo, não tenha medo de nenhuma provação. Não tenha medo de nenhuma luta. Porque tudo isso é para você lembrar mais de Deus. Para você colocar Deus mais nas suas entranhas. Para você buzinar Deus em todas as áreas do universo da sua existência. Espiritual, emocional, física, em tudo você abarrotar Deus. Quando Deus estiver saturado nas suas 3 áreas de existência, espiritual, emocional e física, então o que vai acontecer? Você vai sair do cativeiro. Quando Deus perceber que está impregnado, está marcado toda a sua essência com Deus, a lembrança de Deus, convivência com Deus, você vai sair do cativeiro. Então Deus está dizendo para Israel, não tenham medo quando eu enviar a provação, a luta, se eu enviar, se for necessário. Porque isso é um mecanismo de auxílio para a lembrança de Deus. E quando isso acontecer, eu vou tirar do cativeiro. E quando eu tirar do cativeiro, vocês serão abençoados desde a origem e ainda multiplicados mais do que o que eu estava pensando em fazer na origem até os pais. Vocês serão grandemente prósperos em toda a obra da vossa mão, e em tudo que fizeres, estarão coligados me amando em tudo que fizeres com todo o coração e com toda a alma. Pronto. É aí a sua convivência com Deus. Deus não pede mais nada a não ser por Ele em tudo. Porque isso é proteção, prevenção, manutenção, origem, essência. Isso produz e permanece a vida. Isso produz e permanece o ser. Mas a gente não quer lembrar de Deus no deserto. A gente não quer pôr Deus no deserto. Se faltam as coisas pra gente no deserto, a gente quer pôr outras coisas, outras pessoas, outras áreas, outros modos, outro jeito, mas não quer pôr Deus. Se tá faltando alguma coisa, nós não queremos pôr Deus na questão. Não, a gente quer pôr nosso jeitinho de resolver. Nosso modo, nosso caminho, nosso jeito, nossa pressa, nosso tempo. Nossa forma de pensar, nossa forma de ser. E ninguém muda, e ninguém manda em mim. E Deus olhando lá de cima. Tudo bem, ninguém precisa mandar não. Eu já estou mandando, Deus fala. Né? E aí Deus vai comandando. Quando Deus vai comandando, Deus vai ensinando a gente. Opa, peraí, eu estou no deserto, eu preciso pôr Deus aqui. Senhor, faz tua vontade, opera o teu querer, o Senhor está no controle, seja a tua vontade, seja o teu plano. Deus de novo. Acorda outro dia no deserto, Deus na frente outra vez. Deus aqui no deserto, Deus aqui no deserto. Peraí, se Deus pode estar no deserto, Ele aguenta o deserto, eu estou com Ele. Vamos nessa. E aí, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Quando Deus vê que você depende de Deus e que você está olhando para Deus, você não está mais apegado a nada e você não está procurando dar um jeitinho de sair de onde Deus te pôs, né? Se Deus te mandou fazer as coisas, você vai fazer do jeito que Deus quer. Então é Ele que movimenta o indivíduo para dentro do deserto e retira do deserto. Tira do deserto e põe fora do cativeiro. E aí, interessante que
Deus vai dizendo, nada mais eu exijo. Não tenho medo das provações que eu permiti, porque é só para ativar o sistema de memória quanto a Deus. Lembrança contínua, constante sobre tudo, em tudo e para tudo, sobre Deus. Ativou o sistema de memória, está bem lembrado, Deus volta de novo com as bênçãos, retorna de novo, as bênçãos são multiplicadas, segurança, estabilidade, tudo que Deus quer está ali de novo. É só isso que Deus quer do ser humano. Pronto. E aí a vida continua, as gerações continuam, a humanidade continua, os referenciais continuam, Deus continua confiando a cada um aquilo que foi dado em seu tempo a fazer a obra, aquilo que Deus confiou, e Deus vai mantendo a terra. Todos nós dormimos, vários outros acordam, outras gerações vêm. Quem permanece? É só Deus. Só Deus. Por mais santo, poderoso, majestoso, grandioso, iluminado que seja, como por exemplo a liderança de Moisés, autoridade sobre os poderes naturais como Moisés, como Elias, como Josué. Foi grandioso, mas nem por isso Deus olhou para ele e falou, você vai ser eterno na terra, não vai morrer na terra, vai ficar aqui para todas as nações te verem. Não, todos descansaram, todos descansaram. Então, na nossa vida, Deus está dizendo, não tenha medo da prova. Tenha medo se você esquecer de mim. Você pôr outro no meu lugar. Você pôr algum gosto, alguma coisa, alguma questão, alguém. Ou um jeitinho, ou um pecadinho, uma insistência sua no meu lugar. E aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ativar a memória da lembrança de Deus. E aí Deus envia seus anjos, né? Com vários tipos de treinamentos para que nós não venhamos esquecer de Deus. Mas à medida que a gente foi reforçado, voltou a lembrar de Deus, resgatou a memória contínua e constante da lembrança de Deus, Deus olha e fala, pô, tirou do cativeiro, sai do cativeiro para fora. Volta na bênção, na prosperidade, né? Volta em tudo que Deus quer fazer. Vamos orar e agradecer, meus queridos. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, por tudo que o Senhor já foi, o que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Seja sempre mais a tua presença. Senhor, nossa vida é tua, este tempo é teu, este lugar é teu, esse espaço, essas horas são tuas. Opera o teu querer, a tua vontade, que a tua palavra produza o fruto pelo qual ela foi enviada, por tua misericórdia, por tua graça, por teu amor, segundo a tua benignidade, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, seja em pensamentos, em palavras ou em obras. Ajuda-nos a cumprir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós e a fazer e a reagir nos cuidados que nós precisamos ter. Em nome de Jesus, de forma trina, nós oramos e te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. Meus queridos, que o Senhor abençoe, forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!